Se você está chegando aqui agora, em outubro de 2024, eu deixei de ser CLT e PJ para me tornar 100% PJ. E eu recebi recentemente essa perguntinha aqui sobre como tem sido essa experiência de me tornar 100% CLT e outras perguntinhas mais sobre como foi essa experiência, porque eu já trabalhava home office, o que eu fiz para aumentar a captação de clientes e etc. Eu aproveitei essa oportunidade para agradecer, porque eu amo receber perguntinhas como essas. Trouxe aqui para o canal esse vídeo, para fazer esse vídeo, né? E eu também aproveitei para abrir uma caixinha no meu Instagram, então eu tenho outras perguntinhas que eu vou ir respondendo aqui ao longo do vídeo. Prazer, eu sou Paola Almeida e se você está chegando aqui agora, eu aproveito para te convidar para se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário aqui no final do vídeo, seu feedback. Tem muitos outros vídeos aqui no canal. Eu sou administradora, sou mestre em administração, tem muitos vídeos aqui relacionados a negócios, né? Instagram para negócios, Meta Business Suite, mas também tem alguns outros vídeos de viagem. Acho que você pode gostar. Então, fica aqui até o final e aproveita para conferir os outros vídeos depois. Bom, então o que aconteceu de fato? Eu deixei de ser CLT e eu contei a história, eu compartilhei alguns posts no LinkedIn, no Instagram, então algumas pessoas sabem, mas eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um compiladão dessa história. Já há alguns anos eu me dividia entre CLT e PJ, mais especificamente a partir de 2018. Eu abri a minha primeira empresa, a Lead Brand, que ganhou, né, como parceira do Google por 2 anos consecutivos. Essa foi a minha primeira empresa, eu abri em 2014. Eu prestava serviços de gestão de anúncios, principalmente no Google. E com isso eu me tornei parceira, ganhei prêmios e alavanquei a minha carreira ali como especialista em Google Ads e outras ferramentas como Google Analytics. Porém, eu tinha outros planos. E eu tinha um dos principais objetivos, que era desenvolver a minha carreira, o que hoje a gente conhece, por exemplo, como carreira em Y, né? Eu tinha esse objetivo na época, eu nem imaginava que tinha esse nome, que poderia ter esse nome, mas eu tinha o objetivo de desenvolver o meu plano A, o meu plano B, o meu plano C e ter oportunidades, criar as minhas oportunidades, tanto como CLT quanto como PJ. Ser PJ não foi uma escolha, necessariamente, foi uma oportunidade que surgiu e eu aproveitei essa oportunidade. Mas eu tinha uma vontade muito, muito grande de desenvolver a minha carreira CLT, porque eu vejo nessa oportunidade, sendo CLT, e de fazer parte de um ecossistema maior, com diferentes stakeholders, enfim, eu vejo uma oportunidade de desenvolvimento muito grande. E de fato isso aconteceu. Eu iniciei a minha carreira como analista de marketing júnior, apesar de já ter experiência, de já ter tido empresa, ser ganhadora de prêmios. Quando eu entrei na minha carreira CLT, eu entrei como júnior. E aí, como eu já estava concluindo o mestrado, eu já tinha ali todo um caminho percorrido, eu consegui um outro emprego como consultora de marketing do Sebrae Minas. Então, naquele momento ali, eu consegui dar um salto muito grande, né, de analista de marketing júnior para consultora. Então, carreira em Y. Então, se a gente olhar, eu consegui dar um salto muito grande. Eu estava concluindo o mestrado, me tornei consultora. E todas essas oportunidades que eu fui tendo ao longo da minha carreira CLT foram muito importantes para o meu desenvolvimento profissional e pessoal e para eu conquistar muitas das coisas, inclusive os relacionamentos que eu tenho hoje, que são valiosíssimos, tanto em termos de parcerias, indicações, oportunidades. Fiz muitos contatos ao longo desse tempo e pude criar relações de confiança com pessoas que trabalhavam comigo, com amigos, colegas, enfim. Então, tudo isso foi muito importante, né? O famoso networking. E aí, em outubro de 2024, eu fui demitida. E isso já responde uma das primeiras perguntas, que é: o que te impulsionou
incentivou mais a tomar essa decisão. Na verdade, não foi uma decisão minha necessariamente. Foi uma decisão que eu tive que me acostumar com ela, porque foi tomada por mim, porque eu fui demitida. Só que, na verdade, eu fiquei sabendo dessa demissão, né, porque já estavam acontecendo movimentações na empresa, eu fiquei sabendo com antecedência. Então, eu já sabia que podia acontecer. Eu tentei algumas recolocações internas, né, umas movimentações internas. Eu cheguei a fazer um processo seletivo que se encaixava perfeitamente no meu perfil, mas não fui aprovada. E eu também tentei uma outra vaga ali aos 45 do segundo tempo, porém, por causa do meu salário, eu também não fui aprovada. Porque quando você faz uma movimentação interna, eles não podem reduzir o seu salário. E o meu salário, ele não se encaixava lá no centro de custo daquela área, daquela vaga que eu iria ocupar. Então, eu não consegui me recolocar dentro do prazo que eles deram e eu fui demitida. Então, eles foram muito legais nesse sentido de dar um prazo, de direcionar ali oportunidades. Porém, no primeiro momento, como essa primeira vaga que eu tentei, ela se encaixava muito no meu perfil, eu preenchia todos os pré-requisitos, eu fiquei muito triste e frustrada quando eu não fui aprovada, quando eu recebi o não, porque eu tinha praticamente certeza que ia dar tudo certo. Por quê? Por quê, né? Nossa, se acha? Não, não é por isso. É porque eu tinha uma trajetória, eu já estava ao todo há 3 anos no grupo, né? Na empresa como um todo. Eu entrei em uma empresa, fui transferida para uma outra empresa e essa vaga seria dentro do mesmo grupo. Então, eu já tinha um histórico profissional ali. Eu tinha sido promovida em maio, então eu recebi uma promoção em maio de 2024. Em junho, eu recebi ali um feedback, em julho, na verdade, né? Recebi um feedback super positivo da minha gestora. Então, eu tinha um histórico de resultados, tinha um histórico de cursos, eu fazia cursos internos, né, na plataforma interna, fazia cursos em outras plataformas. Então, se vocês visitarem o meu LinkedIn, vocês vão ver. Então, eu esperava ser aprovada, mas não fui. E aí é uma informação muito importante sobre o mundo corporativo, né? Porque muitas coisas também dependem do networking e de outras coisas que muitas vezes não dependem só de você. Então, isso pode frustrar a gente um pouco. E ali, quando eu recebi esse primeiro não, né? Eu tive que acostumar com essa ideia e tive que entender, e agora, o que eu vou fazer? Agora a minha demissão, ela está mais próxima, né? Porque eu não tinha mais nada em vista, apesar deles terem dado esse tempo. E aí eu tive que entender o que eu iria fazer. Surgiu uma outra oportunidade de uma indicação, de uma vaga em aberto em uma outra empresa. Eu comecei a participar do processo seletivo, participei de uma ou duas etapas também. Mas aí, quando chegou no final, assim, estava aproximando muito da demissão e parecia ser algo concreto, eu meio que caí na real. Eu caí na real porque muitas oportunidades estavam surgindo na minha empresa, como prestadora de serviços, como produtora de conteúdo, por causa do canal do YouTube. E aí eu vou explicar um pouco mais porque entra nessa dúvida, né? Ah, você trabalhava home office? Sim, eu trabalhava home office, CLT e também PJ. E aí eu vou explicar como essas oportunidades foram surgindo. Mas por causa disso, eu meio que caí na real. Bom, as oportunidades estão surgindo, eu já estava sobrecarregada, porque o meu faturamento, ele chegava a ser mais de 60% do meu salário. E o meu salário é um salário que era acima da média. Salário, benefícios, era acima da média. E meu faturamento da minha empresa, que é tudo que eu fazia fora das 8 horas que eu trabalhava CLT, chegava a mais de 60%, muitas vezes, do que o meu salário. Então, o meu faturamento, ele oscilava muito, mas ele estava ali, mantendo uma média ao longo do ano. E eu estava trabalhando muito, 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 porque eu trabalhava com produção de conteúdo para as minhas redes sociais, trabalhava CLT, tinha os serviços, e aí começou a surgir a oportunidade de consultorias, então eu estava muito sobrecarregada. E aí eu juntei isso tudo e comecei a cair na real e a acostumar mais e a gostar mais da ideia de me dedicar 100% à minha empresa.
Então aí meio que caiu como um meteoro na minha cabeça que eu deveria, já que isso estava acontecendo, aproveitar essa oportunidade para focar na minha empresa, deixar de ser uma pessoa tão sobrecarregada, trabalhando 12 horas, 14 horas por dia e focar um pouco mais em outras coisas, inclusive na minha saúde. Então foi assim que eu tomei essa decisão. Eu tomei a decisão de acreditar que eu poderia alcançar outras coisas como PJ, ainda que eu não tivesse conseguido o êxito no que eu gostaria na minha carreira CLT. Não porque eu não tentei, mas por outras questões também e que não vem ao caso aqui agora. Toda essa mudança, né, que aconteceu na empresa é uma questão interna e que por motivos de ética, né, eu não vou compartilhar aqui, mas eu cheguei a participar de reuniões, a saber exatamente o que iria acontecer, mesmo com essas demissões acontecendo, porque eu não fui a única pessoa a ser demitida. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a gostar e a acostumar um pouco mais com essa ideia de ser CLT, de ser PJ. 100% PJ, porque eu já me dividi há muitos anos entre a carreira CLT e a carreira PJ. E aí, como aconteceu isso tudo? Desde sempre eu fui PJ. Enquanto eu estava como consultora de marketing do Sebrae, principalmente por causa da rotina, eu não prestava serviços. Então, durante o mestrado ali e o período do Sebrae, eu acabei não investindo tanto na minha empresa. Tanto que eu cheguei a ficar com 0 clientes na minha empresa, né, que era a Lead Brand. E aí eu resolvi voltar a prestar serviços em 2020. E aí eu iniciei uma nova etapa, né? Uma nova empresa, na verdade não foi um outro CNPJ, porque eu sempre tive, mas uma nova etapa ali da minha empresa, a minha carreira profissional como prestadora de serviços. E desde o início eu sempre trabalhei home office. A minha empresa ela começou home office. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu conto um pouco dessa trajetória também, que eu vou deixar aqui na descrição. E no CLT eu também era home office, principalmente depois da pandemia, muitas empresas começaram a adotar esse modelo de trabalho. Então eu morava desde 2020 em Timóteo, desde 2019, na verdade, em Timóteo, e fazia o trabalho remoto, né, remotamente, tanto CLT quanto PJ. Inclusive, esse é um fator importante. É o que me permitiu fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque eu não tinha tempo de deslocamento, eu conseguia fazer as coisas muito rapidamente aqui em casa, então eu migrava de um computador para o outro, então eu acabava o meu trabalho CLT, ia fazer o meu trabalho PJ, eu não tinha aquele tempo de deslocamento. Então, tudo isso permitiu que eu fizesse tantas coisas ao mesmo tempo. E o fato de trabalhar com a tecnologia, de ter uma habilidade muito desenvolvida como especialista, o que permitia que eu fizesse ali tudo o que eu tinha que fazer em um tempo menor. Então eu conseguia economizar tempo porque eu já tinha desenvolvido uma habilidade muito grande no que eu fazia e por isso eu conseguia fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então isso é uma particularidade que também precisa ser considerada, né? Obviamente. Não tenho filhos, tenho uma rotina em casa que não é tão pesada quanto a de outras pessoas, então tudo isso precisa ser considerado. E aí, a partir do momento que eu comecei a investir mais no meu canal do YouTube e produzir esses vídeos profissionais, né, com foco ali em soluções, configurações de ferramenta, Instagram para negócios, enfim, começaram a surgir contatos, principalmente depois do vídeo de localização, como criar localização no Instagram. E aí, esses contatos eram principalmente para criar localização no Instagram, mas também surgiam oportunidades de outros serviços, como a gestão de anúncios, outras consultorias, outras configurações de outras ferramentas. E com isso, ao longo do ano de 2024, eu fui fazendo um networking muito importante ali com uma rede de empreendedores, empresários, empresárias, e que acabam também indicando, né, e gerando e indicando para novos clientes
de diferentes serviços e o canal também continua me trazendo esses contatos e também os conteúdos que eu crio nas redes sociais. Mas principalmente o YouTube foi a principal fonte, né, origem ali dos novos contatos que eu recebia e contatos muito qualificados de pessoas que de fato tinham o potencial para contratar um serviço ou outros serviços. E eu tenho contatos que às vezes chega, demora 6 meses ou até um ano para fechar um serviço, mas ele chega, ele me conhece, ele conhece o meu canal, ele conhece os meus conteúdos e com o tempo, as coisas elas vão gerando ali, vão tracionando, né? Vão gerando um resultado que você começou a construir anos antes. Então, isso é muito importante. O canal do YouTube, eu comecei a focar um pouco mais nele há muito tempo atrás. Eu também contei, eu tenho aqui também uma playlist contando um pouco dessa trajetória de canal do YouTube. Então, eu tenho ali dicas, o que eu fiz, é um vídeo mais especificamente sobre isso. Então, o canal do YouTube foi primordial para eu sentir mais segurança por causa do volume de contatos que estava chegando. Então, assim, eu consegui, de fato, começar a enxergar uma realidade diferente em ser 100% PJ, ainda que eu estivesse trabalhando home office. Eu não tenho contato presencial com frequência com as pessoas, com os clientes que eu tenho. A maioria dos clientes são de outros estados, outras cidades, e nem teria como eles visitarem o meu escritório, e justamente por isso eu tenho um escritório em casa. Então, o canal do YouTube, as minhas redes sociais, o WhatsApp, são os principais canais que eu tenho ali de interação e contato com os clientes. E principalmente o boca a boca. As indicações, o fato de ter também pessoas satisfeitas com o serviço que é prestado. Então, isso tudo, esse conjunto de coisas e o tempo que eu venho trabalhando nisso desde 2020 é que resultou nesse momento em eu ter mais segurança para tomar essa decisão. Então, é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho imediato, não é uma coisa que quando eu fiquei sabendo que eu ia ser demitida, eu comecei. Então, isso é muito importante também lembrar. E as vivências, e aí eu tive essa outra pergunta aqui, como tem sido as vivências fora da CLT? Eu sempre, ao longo desse tempo, né, por um longo período, eu sempre também fui PJ. Então, eu tinha essa experiência também de PJ. Então, não está sendo uma vivência tão diferente do que eu já estava acostumada, mas o volume de coisas aumentou bastante. Então, hoje eu tenho que gerar um número maior de notas fiscais, tenho atividades administrativas, tenho que organizar a minha agenda, né? Fazer a minha agenda, eu respondo contatos, eu produzo conteúdos, eu auxilio também os clientes nas estratégias de negócio, tenho os clientes de consultoria, tenho os conteúdos do canal, enfim, é muita coisa para fazer e se a gente não se organizar, né, a gente não consegue executar da melhor forma possível. Então, para mim, aumentou o tempo de dedicação e o volume de coisas que eu tenho que me dedicar fora da CLT para crescer o meu negócio, né? E a minha marca pessoal, que também acaba sendo a minha marca profissional, porque eu trabalho com prestação de serviços. E aí tem essa pergunta também, se eu tive alguma insegurança. Eu tive muita insegurança. Então, eu tinha quase certeza que ia dar certo a vaga, porque eu me encaixava nos pré-requisitos. E quando não deu certo, eu tive que refletir bastante sobre os caminhos que eu ia tomar, principalmente porque eu estava praticamente aprovada em uma outra vaga, em uma outra empresa, e eu tive que falar, não, nesse momento eu vou desistir do processo porque eu vou dedicar a minha empresa. Então, o fato de, quando você é responsável pela sua empresa e responsável por gerar ali um fluxo de receita, de contatos e de ter todas essas responsabilidades, porque senão você não paga contas, isso gera uma insegurança muito grande.
Por outro lado, tudo o que eu venho fazendo, construindo nos meus canais ao longo dos anos, e principalmente no YouTube, é o que tem me gerado mais confiança para poder seguir em frente. Então, são vocês que estão aí, inclusive assistindo esse vídeo, que estão ajudando uma pessoa também a caminhar com as próprias pernas e a enxergar possibilidades de futuro, ainda que seja trabalhando home office em casa, né? E na sua própria empresa. Então, isso que tem me dado força para seguir em frente, os feedbacks positivos, comentários, os feedbacks negativos também, porque isso ajuda a gente a evoluir e a aprimorar ali a nossa atuação. De pontos positivos e negativos, eu acho que eu nem conseguiria pontuar todos, porque cada um vive uma realidade diferente. Então, por exemplo, se eu não tivesse um lugar próprio para eu trabalhar home office, e isso poderia ser um grande ponto. Trabalhar home office poderia ser um grande ponto negativo para mim. Então, dentro da minha realidade, o principal ponto positivo de trabalhar PJ e da forma como eu trabalho hoje é poder seguir morando próximo à minha família, na minha cidade, seguir trabalhando home office e conseguir conquistar a confiança das pessoas, ainda que seja dessa forma. E ter feito, assim, centenas, eu acredito, de contatos a partir dos meus canais digitais e que confiam no meu trabalho, nos meus conteúdos. Então, esse é um dos principais pontos positivos para mim de trabalhar PJ. Outros pontos positivos, ter flexibilidade para fazer a minha agenda. Então, eu faço a minha agenda e eu consigo ter um contato mais próximo com os clientes também. Isso também é um grande ponto positivo para mim, porque eu aprendo demais, demais, demais. Então, eu consigo, do início ao fim ali, desde o início da estratégia, do primeiro contato, eu consigo perceber, de acordo com o que o cliente fala, eu consigo entender o feedback. Então, isso é um aprendizado muito grande para mim. De pontos negativos, eu acho que uma das coisas são os benefícios aí da carreira CLT. Eu tinha um bom salário, acima da média. Eu estava muito bem encaixada na minha equipe, então eu estava gostando mesmo de fazer o que eu fazia, de trabalhar na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, de fazer parte daquele grupo, daquele ecossistema, de ver as coisas sendo construídas em uma proporção de uma grande empresa, né? Isso eu gostava bastante, então para mim isso é um ponto negativo de ter perdido isso, benefícios, de ter perdido essa oportunidade de crescer junto com esse ecossistema. Por outro lado, eu consigo hoje criar também as minhas oportunidades de desenvolvimento e correr atrás e ter mais flexibilidade para fazer esses movimentos, porque eu sou a tomadora de decisão do meu negócio. Hoje o meu faturamento é maior do que o meu salário e apenas 3 meses depois de ter sido demitida. São caminhos diferentes, né? São oportunidades diferentes e eu acho que tanto CLT quanto PJ você tem oportunidades muito boas, oportunidades de crescimento e desenvolvimento muito boas. Então, hoje em dia eu não consigo enxergar um ponto negativo tão evidente no meu atual contexto. Pode ser que amanhã dê tudo errado e eu comece a enxergar muitos pontos negativos. Então, assim, pensando no meu objetivo de desenvolver a minha carreira em Y, que eu estava tendo oportunidade tanto CLT quanto PJ, na minha carreira CLT eu cheguei até a posição ali de analista, né? Eu cheguei a ter uma posição de coordenadora, mas não foi tão oficial quanto eu gostaria. Então, eu voltei para a posição de analista em uma outra oportunidade. Eu cheguei até a posição, oficialmente, até a posição de pleno em um nível, né, de especialista. Na minha empresa, eu sou especialista, eu sou mestre, eu sou conselheira e eu sou consultora na minha empresa, olhando do ponto de vista dos clientes. Então, para os clientes, eu assumo essas posições dependendo do objetivo e da necessidade dele e da experiência que eu tenho para compartilhar. Mas na minha carreira CLT, eu parei ali em analista e eu tinha
o objetivo de desenvolver as duas coisas, as duas perninhas ali. Eu não sei se eu ia ter saúde mental e física para isso, né? Eu acho que não, então tudo acontece na hora certa, do jeito que tem que acontecer. E eu tinha ali um sonho de um dia chegar a uma cadeira mais alta dentro de uma empresa, dentro da carreira CLT. Esse era um dos meus objetivos de vida, mas agora eu já recalculei a rota, eu já consigo enxergar outras oportunidades e eu consigo fazer essas mudanças de perspectiva, assim, de acordo com o que está acontecendo no momento, eu consigo enxergar oportunidades de acordo com o que cai ali no meu colo, de acordo com o que surge para mim de oportunidade. E hoje eu estou bem satisfeita com esse rumo que a minha carreira tomou, assim, como dentro da minha empresa, né? Hoje eu sou coordenadora, eu sou gestora, eu sou presidente, eu sou diretora, eu sou analista, eu sou consultora, eu sou especialista, eu sou mestra e eu sou conselheira dentro da minha empresa. E eu também já fui estagiária, já cheguei a ser auxiliar, né, assistente. Então eu percorri ali tanto CLT quanto PJ, eu percorri grande parte dos meus objetivos e isso já me deixa muito feliz. E agora vamos ver aí os próximos passos, né? Como será, principalmente na minha empresa, eu trabalho com prestação de serviços de marketing e é uma área que vive em constante evolução, constante mudança, então a gente tem que estar sempre atualizando também, principalmente pensando em alguns dos serviços que eu presto, como gestão de anúncios. Os clientes também, eles sempre estão ali realocando o investimento para outras prioridades dentro de uma empresa. Então entra um cliente, sai outro cliente. Então o meu desafio é manter um crescimento ainda que isso aconteça. Então a minha experiência, né, ao longo dos anos e principalmente do ano de 2024 vai me ajudar a pensar e a planejar, né, possibilidades para que eu consiga aí superar esses desafios aí de uma empresa, né, que precisa sobreviver em um mercado tão complexo e tão dinâmico, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Espero ter outras experiências aí ao longo do ano para poder compartilhar com vocês. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Caso você tenha outras dúvidas, outras curiosidades, aproveita para deixar aqui no comentário e aproveita também para conferir os outros vídeos no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.